Olá pessoal, tudo bom? No post de hoje eu vou falar sobre gestão de domínio. O principal objetivo da gestão de domínio é a integridade dos dados. Em outras palavras, melhorar a qualidade e a consistência dos dados, certo? Vamos falar sobre 6 gestões de domínio. Chave primária, que serve para ter valores únicos na coluna. Chave estrangeira, referencia uma coluna a outra coluna de outra tabela, certo? Foreign key com exclusão em cascata, exclui os dados da tabela que tem referência em outra tabela. E unique permite que não sejam inseridos valores duplicados na coluna. É muito confundido com a chave primária, mas o unique é no caso do CPF. Duas pessoas não podem conter o mesmo CPF. O unique serve para não permitir a inserção de o mesmo CPF para duas pessoas. Default, você pode botar um valor padrão dentro de uma coluna. E o check, que ele faz a verificação de campos, caso seja passada uma expressão no mesmo. Primeiramente, vamos criar um banco de dados de exemplo, chamado Empresa Consulta BD. Vamos utilizar o banco. Agora vamos criar, primeiramente, uma tabela chamada departamento, que vai conter um ID, um nome e um orçamento. Ela vai ser do tipo inteira, chave primária e identity, que é autoincremental. A primeira constante que nós estamos passando aqui é de chave primária. O banco de dados, quando criamos a tabela, ele já cria uma constraint, uma restrição de domínio padrão de chave primária. Para verificarmos isso pelo banco, expandimos o nome da nossa base de dados, tables, nome da tabela, keys. Dentro da pasta keys temos uma chave primária, certo? Por padrão, o banco de dados já cria o nome da própria chave. pk underline department underline uma numeração hexadecimal. A coluna fica como chave primária, certo? Se quisermos verificar isso via sistema, damos um select na information.schema chamada table constraints. Aqui ele especifica, ele dá mais detalhes sobre a constraint, certo? Ele fala que é do tipo chave primária, que está na tabela departamento, no banco empresa consulta BD, e o nome da constraint é essa aqui. Vamos inserir agora na tabela departamento apenas o nome do departamento, sem o orçamento, ok? O orçamento, ao inserirmos, vai ser nulo. Incluímos 3 registros. O orçamento, como eu tinha falado, está nulo. Agora vamos adicionar uma restrição de domínio chamada default. Ela serve para botar um valor padrão a uma tabela, a uma coluna, uma coluna da tabela. Aqui estamos adicionando uma constante default no campo orçamento com o valor de 16.500. Damos um alter table, o nome da tabela, add constraint, o nome da constante que vamos dar, no caso que é default, df orçamento, default 1.500 para a tabela, para a coluna orçamento. Ou seja, toda vez que for inserido um registro na tabela na tabela departamento, ele já vai com padrão 1.500 de valor para orçamento. Vamos inserir um novo departamento chamado recursos humanos e vamos fazer um select novamente.
Como vocês podem ver, ao inserir o registro, já foi um valor padrão do orçamento de 16.500. Vamos lá. Agora, como vimos que o próprio banco já criou a restrição de chave primária, mas agora queremos renomeá-la para PK_depart. Como vimos anteriormente, para saber quais as constraints tem no banco de dados, damos um select na information schema table constraints. Pegamos o nome da constraint, damos um alter table departamento, nome da tabela, drop constraint e o nome da constraint. Estamos apagando a referência de chave primária que a tabela tem. No momento que eu fizer isso e atualizar a tabela departamento, a coluna departamento ID, depart ID perde a referência primária, certo? E na tabela case ele exclui. Aí agora vamos pegar e adicionar uma restrição de chave primária ao campo departamento ID. No momento que eu faço isso, a coluna volta a ser chave primária e na pasta keys a constraint de chave primária recebe o nome de acordo com o que passamos na instrução. Agora vamos criar uma tabela chamada cargo, passando na instrução uma constante de chave primária. Aqui estamos especificando que quando for criado a tabela, no nome da constraint da chave vai ser pk cargo. Atualizamos a pasta tables, cargo. Na pasta keys, como vocês podem perceber, já foi criado uma constraint com o nome pkcargo e a tabela cargo ID já veio como chave primária, certo? Vamos inserir alguns cargos. Inserimos 3 cargos, certo? Inserimos 3 cargos aqui. Analista financeiro, analista de DP estagiário, DP. E agora vamos à tabela funcionário. Na tabela funcionário, passamos também uma restrição de chave primária, chamada pkfunc. Passamos o nome, CPF com a restrição de unique key. Ele especifica que na coluna CPF não podem existir valores duplicados, certo? Temos uma coluna chamada sexo, passamos uma restrição de cheque para fazer verificação que na hora da inserção o sexo não pode ser diferente de masculino e feminino. Se for diferente, ele não deixa inserir. Temos a constraint, uma restrição de default, né? De data de admissão. Toda vez que uma pessoa for cadastrada, um funcionário, ele já vai com a data de admissão, a data padrão do sistema. Data de demissão vai nulo, certo? Temos uma coluna chamada salário, e-mail, status. Esse status ele vai servir para nossas próximas postagens, para a criação de triggers e procedures. Mas a função dele aqui é para dizer se a pessoa está ativa ou desativada. Se ela estiver ativa vai ser 1, se estiver desativada vai ser 0. Temos aqui também uma coluna chamada supervisor, que seria o chefe do funcionário, que por padrão vai ser nulo por enquanto. Temos
uma coluna chamada departamento ID, que é uma chave estrangeira da tabela departamento. Ela faz referência à coluna departamento ID da tabela departamento, certo? Passamos aqui uma constraint chamada fk funcDepart, certo? Foreign key, funcionário departamento. E temos também uma coluna chamada cargo ID, que faz referência à coluna cargo ID da tabela cargo. Nesse caso aqui, ele é uma chave estrangeira de exclusão em cascata, certo? Quando eu excluir, quando o funcionário tiver um cargo e esse cargo for excluído da tabela cargo ID, da tabela cargo, automaticamente o funcionário que tiver com esse cargo nessa coluna vai ser deletado também. Vamos criar essa tabela. Vamos dar um refresh na pasta tables, funcionário. Como vocês podem perceber aqui, o sistema já criou aquela do funcionário cargo, certo? Aqui, da chave estrangeira exclusiva de cascata. Criou uma chave estrangeira da tabela departamento, chamada funcDepart. Criou uma chave unique key do CPF, certo? Criou na pasta constraints as validações que passamos, né? Que o sexo não pode ser diferente de M ou F, que a data da admissão vai ser a data do sistema, que a data de demissão vai ser sempre nula quando for inserido, que o status sempre será 1 e o supervisor sempre será nulo, caso não seja inserido no sistema. Vamos inserir agora um funcionário chamado José, certo? Ele é do departamento José é do departamento 1, analista financeiro, e do departamento 1, que é departamento pessoal, e o cargo é estagiário, certo? Inserimos aqui. Ele inseriu o José. Ok? Agora, como vamos saber se essas restrições que passamos aqui vão validar o que está sendo inserido no banco de dados? Primeiro teste que vamos fazer um teste de... Vamos fazer um teste aqui. Cadê? Vamos fazer um teste de restrição de domínio e unique. Vamos tentar inserir uma outra pessoa com o mesmo CPF do José. Ele já deu erro aqui. Ele disse que o valor está sendo duplicado. Por quê? Porque eu especifiquei na criação da tabela que a coluna CPF é única, ou seja, duas pessoas não podem ter o mesmo CPF, certo? Vamos fazer uma segunda checagem. Vamos checar se, ao inserir uma pessoa, o sexo com um sexo diferente, ele vai dar erro, certo? Vamos inserir uma pessoa aqui chamada Maria com sexo Y. Ele também dá erro. Por quê? Ele espera que o valor seja M ou F para a inserção da coluna. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa verificação, certo? Essa verificação, essa constraint, deletá-la. Aqui, ó. Alter table, nome da tabela, drop constraint e o nome da constraint que você colocou. Deletamos. Se eu for inserir novamente, eu consigo inserir Maria. Ok? Vamos verificar aqui. Consegui inserir Maria. Deixa eu subir aqui um pouco. Pronto. Consegui inserir Maria com sexo Y. Isso é errado.
mas como excluímos, ele permitiu. Vamos à terceira constraint, né? A outra restrição já podemos mostrar aqui, não precisa nem exemplificar. Quando cadastramos o José e a Maria, vocês podem perceber que eu botei o getDate na data de admissão nulo, na data de demissão, no status sempre 1 e no supervisor sempre nulo. Quando ele inseriu data de admissão, a data atual do sistema, certo? Data de demissão nulo, status sempre 1 e supervisor nulo. Vamos agora fazer aquele exemplo da chave estrangeira com exclusão em cascata. Como funciona esse exemplo? Possuímos aqui duas pessoas, certo? Que são estagiários, estão no departamento 1. O que aconteceria no caso da exclusão em cascata se eu deletasse o cargo estagiário de DP? Quando especificamos na tabela que ele vai ser uma chave estrangeira com exclusão em cascata, quando eu excluir essa referência aqui, quando eu excluir esse cargo aqui, 3, o sistema automaticamente ele vai excluir esses dois funcionários porque eles têm esse cargo vinculados a essa coluna. Vamos usar um exemplo. Eu vou deletar agora o cargo 3, que é estagiário de DP. No momento que eu fizer isso, esses dois registros da tabela funcionário vão ser excluídos. Deletei. Vamos fazer um select. Como vocês podem ver, ele deletou os dois registros da tabela funcionários que tinham cargo de estagiário. É muito perigoso usar isso na modelagem, porque às vezes dados não devem ser excluídos, apenas desativados. Por isso que eu botei essa coluna status. Futuramente, quando formos para os próximos posts, ao invés de excluirmos o registro, vamos desativá-lo, certo? Para ficar como um registro morto no banco de dados. Como é muito perigoso fazer exclusão em cascata, vamos deletar, certo? Essa exclusão em cascata, como fazemos para identificá-lo? Aquele selectzinho lá na Table Constraints, achamos aqui uma foreign key, certo? Por que sabemos que é essa? Porque por padrão o sistema cria essa caso não especificamos o nome dela. No caso aqui da FunkDepart, especificamos o nome e ele já traz aqui. Vamos excluí-lo. Damos um alter table funcionário drop constraint, o nome da constraint, certo? Quando fazemos isso, ele exclui da tabela da pasta keys e o campo volta a ser um campo normal, sem ser chave estrangeira, certo? Agora vamos adicionar alter table funcionário add constraint, o nome da constraint que queremos passar, no caso aqui fk func cargo, fazendo referência à coluna cargo ID da tabela cargo. Criamos, atualizamos a pasta columns da tabela funcionários. Ele atualizou e fez referência que o cargo ID é uma foreign key, uma chave estrangeira. Na pasta keys, ele cria uma nova chavezinha, uma nova constraint chamada func cargo. Se agora tentarmos, vamos adicionar agora
uma nova pessoa, certo? Vamos adicionar aqui o Thiago. Verificamos aqui que o Thiago, ele trabalha no departamento 2, que é o departamento financeiro, e o seu cargo é analista financeiro. Se tentarmos excluir o cargo analista financeiro, ele não vai deixar. Por quê? Porque no momento que eu digo que ele é uma foreign key e não é exclusão em cascata, ele não deixa. Porque ele está dizendo que o cargo 1 está sendo referenciado em outra tabela, em uma coluna de outra tabela, no caso do funcionário lá. Vamos agora ao próximo exemplo. Como tínhamos visto, ele deixou inserir uma pessoa com CPFs. Ele não deixa inserir uma pessoa com CPFs iguais. No começo, né? Não deixou inserir uma pessoa com um sexo diferente de M ou F. E não deixou ele já vai inserir os valores padrões, na verdade, dos campos default. Inserimos agora uma pessoa chamada Maria, né, com sexo Y. Mas como tínhamos feito anteriormente, excluímos a constraint de checagem do sexo, né, se é M ou F. Vamos adicioná-la novamente. Damos um alter table funcionário, a tabela funcionário, add constraint, o nome da constraint, no caso aqui é CK sexo, cheque se o sexo é M ou F. Adicionando. Quando eu adicionar essa restrição de domínio, ele vai dar erro. Por quê? Porque existe um registro na tabela que não atende a checagem. No caso aqui, o sexo igual a Y. Ao que vamos fazer? Vamos dar um update na tabela funcionário, onde o sexo é igual a F e o func ID, que é a chave primária da tabela funcionário, é igual a 7. Atualizei, vamos verificar novamente, certo? E vamos tentar adicionar nossa restrição. Conseguimos. Atualizamos a tabela funcionários. Se vocês verificarem, na pasta constraints existe uma restrição de domínio de checagem. Ok? E a última coisa que eu não comentei, mas é uma coisa que vamos ver agora, é que imagine uma pessoa cadastrar um cargo de estagiário de TI e botar no departamento de recursos humanos. Não tem nada a ver com o caso. No caso aqui, temos o departamento 2, não, o departamento 1, que é departamento pessoal, o cargo 2, que é analista de DP. Vamos inserir um novo cargo, um novo departamento, certo? Inserimos um novo departamento chamado Tecnologia da Informação. Ok? Vamos fazer uma verificação aqui. Inserimos um novo cargo. Como vocês podem ver, por padrão ele já vem um valorzinho aqui de 6.500. E vamos inserir um novo funcionário. Vamos inserir aqui a Fabiana. Ela trabalha no departamento 1, que é o departamento financeiro, e tem o cargo 5. Desculpa, pessoal, eu botei o departamento errado. O departamento é 5 e o cargo é 1.
inseriu. Isso não faria lógica nenhuma. Por quê? Porque uma pessoa de TI não trabalha no departamento pessoal, certo? Como poderemos fazer isso? Adicionar uma restrição. Vamos adicionar uma restrição de chave estrangeira, certo? Passando aqui a tabela cargo, ok? Adicionando uma restrição chamada FK cargo departamento e adicionando um campo chamado Depart ID na tabela cargo, fazendo referência à coluna do departamento Depart ID da tabela departamento. Por que ele deu erro? Porque existe uma pessoa diferente do seu departamento. Vamos tentar fazer o seguinte aqui. Vamos adicionar um campo. Alter table cargo. ADD. Temos adicionando uma coluna chamada Depart ID do tipo inteiro, certo? Adicionamos a coluna, vamos na tabela cargo, damos um refresh, tem uma coluna chamada Depart ID agora, e vamos adicionar essa restrição de chave estrangeira. Adicionamos. Quando atualizarmos, a coluna Depart ID terá uma referência da coluna departamento, certo? Ou seja, quando inserimos agora um novo cargo, aqui vamos inserir um cargo de estagiário de TI, vamos passar aqui também o código do departamento, no caso o código 5, que é o código do departamento de TI. Ah, desculpa, pessoal, esqueci de botar aqui a coluna. Vamos ver porque deu esse erro. Valor. Ah, desculpe. Depart ID. Eu botei o nome da coluna. Agora ele deixa inserir. Ou seja, quando eu cadastrar um departamento, eu já digo a que departamento ele faz parte, certo? Feito isso, essa coluna departamento aqui, a gente pode excluir, porque uma vez que adicionamos o cargo da pessoa, já sabemos em que departamento esse cargo está, beleza? Hoje foi um vídeo bem simples. Essa parte do departamento aqui eu vou corrigir e mandar um script tudo do zero para vocês. Mas a intenção foi mostrar aqui como funcionam as restrições de domínio no banco de dados. Quando eu mandar o script, eu já vou mandar o script com as restrições tudo na criação da tabela para não enrolar muito, né? Para quem for pegar já pronto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem nosso conhecimento, né? Que é sempre bom compartilhar. Ajudem aí a divulgar o blog, que é muito importante.
E eu venho pedir desculpas também pela ausência do blog esse tempo aí por causa do trabalho e da faculdade. Bem, pessoal, eu espero que tenham gostado. Próxima semana eu tô botando postagem nova também. Já adiantei muita postagem para não ficar sem um mês e meio parado. Mas agora vou estar frequente no blog agora. Bem, galera, é isso. E até a próxima.